Shalom, shalom a todos. Como vamos? Eu queria fazer uma pergunta para todos, que é: quem está feliz hoje? Quem está feliz? Ou quem tem ficado mais feliz, ou quem tem buscado ficar mais feliz? Nós entramos no mês de Adar essa semana, e os nossos sábios dizem uma frase conhecidíssima que é Mishenirnaz Adar, Marbim Besimcha. Aquela pessoa que entra em Adar deve aumentar a sua alegria. Então, por que isso é dito Mishenirnaz Adar? Como assim, quem entra em Adar? Ou por que os nossos sábios não dizem Be'adar Marbim Besimcha? Porque não é uma condição onde qualquer pessoa que seja ampla essa aceitação de Adar, mas depende muito da pessoa particular. Mishenirnaz Adar, aquela pessoa que realmente ingressou em Adar, que ele está ingressando com alegria, que ele está ciente da época do ano na qual ele está ingressando, essa pessoa deve ficar feliz. Aqui em Israel, vou tentar mandar algumas fotos para vocês por essa semana. Tudo começou a florescer essa semana. Então as flores começam a florescer, as árvores começam a brotar novamente, tudo começa a ficar muito lindo, passarinhos cantando, ararinha cantando, tem até arara por aqui, perto do meu trabalho, umas ararinhas. Então, Adar ele já vem trazendo toda uma carga de alegria tudo em volta. Ainda não chegamos na primavera, a primavera ela vai ocorrer um pouco mais no final do mês, porém, já é para aumentarmos a alegria. Nós, nesse mês de Adar, a aula de hoje eu vou estar passando para vocês usando um material que eu tenho aqui, ele é escaneadinho aqui, na verdade eu não tenho ele digitalizado para enviar para vocês. Vou ver se eu consigo mandar por fotos. Quem produziu esse material aqui foi o meu rabino Rav Rafael Pérez. Ele é foi meu rabino para conversão e tudo, aqui em Israel. E ele é um excelente em Halachá, ele tem vários livros de Halachá, especificamente sobre festas, vários livros de Halachá de festas, sobre Purim, sobre Pesach, sobre Shavuot, sobre Sukkot, sobre Hanukkah. E esse livro aqui, no caso, é um dos livros dele, de Purim, que ele produziu e em conjunto também ele dá as aulas com ele. Então, vamos falar um pouco do nosso mês e de tudo que vai se passar por agora. Nós tivemos no Shabat passado um Shabat chamado Shabat Shekalim. O Shabat Shekalim é o Shabat que precede o mês de Adar. O Shabat antes de Adar é chamado Shabat Shekalim. Por que ele é chamado Shabat Shekalim? Porque as pessoas, os Kohanim, na época do Beit HaMikdash, nesse Shabat, nessa época, eles faziam um Dvar Torah, uma palestra, um sermão, uma charla, como se fala em espanhol, especificamente sobre a doação do Mechatzit HaShekel. Então, antes de Adar, os Kohanim no Shabat antes, nas vésperas de Adar, eles faziam palestras e explicavam para as pessoas que eles deveriam doar meio shekel para o Beit HaMikdash durante o mês de Adar. E por que durante o mês de Adar? Porque o nosso ano religioso de festividades começa em Nissan, que é o mês de Pesach. Ou seja, para o mês de Pesach, as pessoas deveriam ter doado o seu Mechatzit HaShekel, seu meio shekel, uma meia moeda de prata, para que pudessem ser comprados os Korban Tamid, o sacrifício diário de todo o ano, que seria oferecido durante todo o ano. Ou seja, por que a gente já não doa, então, um shekel? Um shekel, na época, era equivalente a 50 reais, hoje. Um shekel. 54, 56 reais. Mechatzit HaShekel, hoje estaria entre 24, 27 reais. Existem várias opiniões sobre isso, tá? Então, provavelmente vocês vão achar outras opiniões sobre Mechatzit HaShekel, mais para menos. A média é essa. Então, o valor de Mechatzit HaShekel hoje seria entre aproximadamente 24 a 28 reais. Então, esse era o valor que todas as pessoas deveriam doar para o Beit HaMikdash
na época do Beit HaMikdash estava erigido. Então, os Kohanim exortavam as pessoas antes de Adar. Durante o mês de Adar, as pessoas doavam esse Mechatzita Shekel para que se pudesse comprar antes de Nissan os Korbanot e fossem sendo comprados durante todo o ano. Então, esse Shabat que foi passado é o Shabat Shekalim, também ali no Maftir, justamente a parte que se fala sobre o Mechatzita Shekel. E por que não doar um shekel todo inteiro? Se era tão pouco, vamos dar então um shekel inteiro. Eu tenho condições, vou doar 10 shekel, vou doar 50 shekel, vou doar 500 shekel. Tem pessoas que têm condições de doar 1 milhão de shekel, mas não pode. O bilionário de Israel vai doar meio shekel. E o Ani, o pobre, também de igual maneira doaria meio shekel, para que tivesse a consciência das pessoas de que não somos nada sem o próximo, não somos uma pessoa inteira. Só somos inteiros, só conseguimos lograr alcançar algo com união e em conjunto. Então, agora, o Shabat que antecede Purim é conhecido como, quem sabe? É conhecido como Shabat Zahor. Shabat Zahor, ele é um Shabat que é lido um trecho da Torá, no Maftir também, a última leitura, com a lembrança de que devemos apagar a memória de Amalek de sobre a face da terra. E por que é lido justamente antes de Purim? Porque devemos nos lembrar de que foi Haman também, e Haman, ele é uma expressão de Amalek. Porque, como nós sabemos que Haman, ele é uma expressão de Amalek e também um descendente, porque ele é chamado na Megilat Esther de Haman HaAgagi. Agag era um dos reis de Amalek, que por acaso também foi morto por Shmuel Anavi, o profeta Shmuel, matou Agag, e da descendência dele nasceu Haman, e Haman ele causou toda a calamidade que causou para o povo de Israel na época de Esther Hamalká e Mordecai HaYehudi. Então, temos o Shabat Zachor, que é o Shabat antes de Purim. Temos mais um Shabat especial esse mês, que é o Shabat que antecede o mês de Nissan, que é chamado, quem sabe como se chama esse Shabat? Pode escrever ou pode falar. Não é o Zahor, é o antes de Purim, não é o Hagador. É chamado Shabat Pará, porque justamente nesse Shabat, que antecede o mês de Nissan, é lido também no Maftir a leitura sobre a Pará Adumá. E por que justamente nessa época? Por que vai ler nessa época o Maftir sobre a Pará Adumá? Quem tem uma ideia sobre isso? Porque é lido o chamado Shabat Pará. Porque temos que fazer um Shabat especial para ler a leitura da vaca vermelha. Por quê? O Shabat Pará é lido porque na época em que o Beit HaMikdash estiver erigido ou que estava erigido, as pessoas, os judeus, deveriam subir até o Beit HaMikdash obrigatoriamente. Então, Pesach é uma das Shelosh Regalim, das 3 festas de peregrinações, nas quais todos os judeus têm por obrigação irem até o Beit HaMikdash. Então, como a pessoa poderia entrar no Beit HaMikdash se não estivesse purificado com a cinza da vaca vermelha?
Então, as pessoas também eram exortadas antes do mês de Nissan, para que pudessem se purificar e que pudessem ir ao Beit HaMikdash. Então, por isso ele é um Shabat especial para isso. Shabat Pará. Ok? O Shabat que precede ou coincide com o Rosh Chodesh Nissan é chamado Shabat HaChodesh. Ok? No qual nós lemos também a leitura sobre este mês será para vós o primeiro dos meses. Então, nós temos até agora 4 Shabbatot especial. Nós temos o Shabbat Shekalim, que é o Shabbat que foi, o Shabbat Zahor, que é o Shabbat próximo. Não é esse Shabbat agora, é o Shabbat próximo. Temos o Shabbat Pará, que é o outro, e o Shabbat HaChodesh, que é o outro. Tá ok? Então, vamos falar agora de Purim. O que é Purim? Fazendo uma pausa, Rav Alexander, Shalom. Como estás? Shalom, bien, ¿cómo está, Rabiaco? ¿Todo bien? Baruch Hashem. Todo bien, todo bien. Rav Alexander. Shalom, shalom. Tá ok? Sim. Então, estou explicando sobre Purim, um pouquinho de Pesach, vamos falar também, Bezrat Hashem. Tá vendo? Então, Purim, o que é Purim? Quem sabe o que é Purim? Que festa é essa? Mas é Purim. O que é isso, Purim? Purim é uma festividade da Torá, é uma mitzvah deoraita. Nós encontramos Purim na Torá. Não encontramos Purim na Torá. Não vale falar encontramos na Torá, porque o Amigdala de Esther está aqui no final. Então não vale falar que encontra na Torá. Pelo amor de Deus, não fala isso. Tá ok? Apesar da Megillat Purim, Megillat Esther estar anexada à Torá em algumas edições, ela não faz parte da Torá. Tá ok? Exatamente. Comemoração da salvação. O Demóstenes respondeu muito bem. Purim é a comemoração da salvação do povo judeu no período dos persas, na antiga Pérsia, sobre a trama de Haman. Muito bem explicado. O que se passou em toda essa história? O que é o enredo dessa história? Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Depois de um certo período de Nebuchadnezzar, os babilônicos foram dominados pelos persas. E o Ahasverosh, conhecido por Assuero, existe um sério problema cronológico com essas datas, porque tiveram 2 Assueros, tiveram 2 Córeas, 2 Ciro, é um problema na história, na própria história eles se confundem com isso, tá ok? Então tem um lag de tempo com o qual a história diz, foi nessa época. Eu tenho exatamente aqui o período, nós temos, né, na linha cronológica do povo de Israel, que foi ocorrido esse milagre. Então, o Ahasverosh, que era o rei, ele teve que se casar com a Vashti, que ela era, não lembro se filha ou neta, alguma coisa assim, do Nebuchadnezzar, do Nabucodonosor, porque o Assuero não tinha sangue real. Então, ele, por uma questão burocrática, ele precisou casar com essa descendente do Nebuchadnezzar. E aí, quando ele vai comemorar que ele havia ganhado o reinado, que ele foi querer mostrar todo o seu poder, ele também foi querer mostrar o seu poder sobre os descendentes dos antigos reis e tudo. Por isso que Vashti, principalmente, se nega a se submeter a uma pessoa que outrora que não tem sangue real e dá início a toda essa trama. Ok?
Nebuchadnezzar, desculpe, o Ahasverosh, ele era um rei, e os nossos sábios dizem que ele era um rei muito tonto, de pouca sabedoria, muito pouca sabedoria, muito pouca sabedoria. Porém, ele era muito observador das coisas, e ele, tanto que ele, por observar, ele acaba casando com a Esther, com a rainha Esther. E uma certa noite, ele vem, uma certa época, né, quando foi já a conclusão da história de Purim, quando a rainha Esther o chama para um banquete, ele não consegue dormir na noite porque ele fala: a minha rainha Esther e o Haman, meu fiel serviçal, estão tramando contra a minha vida. Nesses estão tramando com a minha vida, ele não consegue dormir à noite, e por não dormir à noite, ele acaba lendo as crônicas do reinado, e por ler as crônicas do reinado, ele acaba trazendo a salvação pro povo de Israel, devido à sua ingenuidade, que a gente consegue analisar essa ingenuidade dele em todo o relato do livro de Esther. No livro da rainha Esther também, no Megilat Esther, é o único livro que não aparece nenhuma vez a palavra Hashem, a palavra Deus, ou não faz nenhuma referência à divindade. Não faz nenhuma referência a Kadosh Baruch Hu. Não diz que foi a Kadosh Baruch Hu que livrou o povo, não diz que foi por intermédio de Hashem que algo aconteceu, não diz, então, nem diz que o jejum era para alcançar misericórdia de Hashem, nem isso não diz. Porém, ele foi escrito de tal maneira para que deixasse pistas, muitas pistas para nós, de como que foi que ocorreu todo esse milagre. Então, apesar de não ter escrito exatamente foi um milagre divino no livro da Megilat Esther, é claro, é evidente por A mais B que foi um milagre divino. E o que isso vem ensinar a nós? Vem nos ensinar que não necessitamos de buscar apontar o controle de Deus nas coisas para que possamos saber que Deus está nas coisas. A gente sempre tem batido nessa tecla de que, para nós, no Deus, os milagres eles acontecem a todo momento, a todo instante, indiferente se nós vemos ou não. Então, apesar de, no livro de Megilat Esther, não estar declarado que foi um milagre divino, que foi uma intervenção divina na história, fica claro, por A mais B, de que foi um milagre divino que conduziu toda a história. Ok? Em Purim, que é a festividade que nós comemoraremos no domingo seguinte, não no domingo agora, no domingo seguinte, ele tem 4 mitzvot centrais, que são obrigatórias o cumprimento. Todas as mitzvot que nós devemos cumprir, que são obrigatórios o cumprimento, elas começam com M, com Mem. A primeira é Megillah. Vamos escrever aqui. Megillah. Megillah é a primeira de todas as mitzvot que nós devemos cumprir em Purim, que é a leitura da Megillah. A leitura da Megillah, ela só serve se for feita, ela só é válida como cumprimento de mitzvah se for feita com um rolo kasher. Então, somente se for feita com um rolo kasher é válido. E um leitor lendo conforme um livro, conforme uma carta, na verdade, aí sim é válido. Na ausência do livro, nós devemos ler em qualquer livro, seja o Tanakh, Torá, seja lá como o livro que nós tivermos em mão, devemos ler, mesmo que seja no idioma português ou espanhol, seja qual for. Então, a primeira mitzvah que devemos cumprir na festividade é Megillah. A segunda mitzvah que nós devemos cumprir é Matanot le'evionim. Matanot le'evionim
é enviar presentes aos pobres, dar tzedakah, auxiliar uma causa social. Para cumprir essa mitzvah em Purim, nós devemos dar pelo menos 2 tzedakot, tá ok? Purim é a única data no ano que não se pode negar dar tzedakah. Não, é proibido negar de dar tzedakah. Seja quem for que pedir, tem que ter algumas moedinhas no bolso para que possa dar, tá ok? Terceira mitzvah com M é Mishloach Manot. Mishloach Manot é envio de presentes. Nós devemos enviar presentes para pelo menos 3 amigos, ok? Esse envio de presente, ele deve ser feito com comidas que podem ser comidas na hora, já estão preparadas. Então, pode ser uma bolacha, pode ser um suco, pode ser um biscoito, pode ser uma fruta. Em geral, fruta não, tá ok? Eu falei equivocadamente, mas alimentos já tenham sido preparados ou que possam ser comidos de imediato. Uns docinhos, umas balinhas, tá ok? Isso é o Mishloach Manot. Faz aqui, você faz uma bolsinha, põe uns doces, põe algumas coisas e manda para alguns amigos. E a última, quem lembra? Mishte. Mishte é um banquete. Há que se fazer um banquete festivo durante o dia de Purim, tá ok? Uma alimentação, um alimento especial. Não, para as pessoas que estão longe ou nesses casos, o ideal é se fazer por monetário, e a pessoa troca por comida, entendeu, Shlomo? Se a pessoa está longe, tem que fazer monetário, ok? E o último com mem, a quarta mitzvah é mishte. Mishte é bebida. Não é encher a cara, tá ok? Mas é beber um pouco mais do que a pessoa bebe. Então, sabe, os falam adeloyadá, existe uma... Muito boa pergunta, Lucas. Já vou responder isso para você. Então, os nossos sábios dizem que a questão da bebida é adeloyadá, até que não se saiba mais. Não se diferencia entre Baruch Mordechai e perverso é Haman. Okay? Aruch Haman, Baruch Mordechai. Deve-se beber até que não se consiga distinguir entre um e outro. Tá ok? Exatamente, Canania. Porém, o que os nossos sábios dizem que o ideal é que beba um pouquinho mais do que está acostumado e que vá dormir. Tá bem? Então, essa pelo menos é o que eu encontrei no nosso guia de hoje. Tá bem? Pode ser feito no dia ou na semana. O ideal é no dia. Tá ok? Na semana é o dia. É o dia da festividade. Tanto que a leitura da Megillah, ela tem que ser feita no dia. Antes ou depois, não vale, tá bem? Pode ser cerveja, pode ser qualquer bebida alcoólica, tá bom? Não, Shlomo, pode ser para qualquer pessoa, nesse caso, porque se você não tem amigos judeus na cidade, você pode. Tanto que Purim é uma festividade muito semelhante a Hanukkah na questão do mefursam, de compartilhar o milagre, de compartilhar a salvação. Então, nesse caso, você poderia enviar para um amigo também, mesmo não sendo judeu. O ideal é que seja judeu. Se não tem, você está mal de amigo. Ou não. Então, tá ok. Ainda sobre festividade de... Então, o ir no asilo seria já Matanot Levionim, entendeu? Presentes às pessoas que estão precisando. Já tem 2 amigos, vira? Tem eu e o Rav Alexandre, olha lá se oferecendo aqui. Tá ok? 3. Então vamos lá, agora falar um pouquinho sobre a festividade ainda.
sobre o Midrash da festividade. Os nossos sábios dizem, no Midrash sobre Mishle 9, que a festividade de Purim e de Kippur serão as únicas festividades realizadas no futuro. Isso eles estão falando de Olam Rabá, futuro, bem futuro mesmo. Quando eles falam de mitzvot serem anuladas, é Olam Rabá em geral, tá ok? Então, para as festividades serem anuladas, isso vai ficar Kippur e Purim. Por que vai ficar somente Kippur e Purim no Olam Rabá? Será que são dois extremos? Kippur não é tristeza, tá? Kippur não é sinônimo de tristeza, muito pelo contrário. Quem tem uma ideia? Muito simples, essa resposta é muito simples, tem que pensar um pouquinho. Vai. Hã? Orav, posso falar? Pode falar. Bom, eu acredito que seja assim. Uma vez eu dei uma pesquisada no assunto e o Shabat seria metade espiritual e metade físico. Enquanto que, no caso das duas festividades, no caso das duas celebrações, Yom HaPurim e Yom, que é o Yom Kippur, né? E Purim são dois extremos. Um é todo espiritual e o outro é todo total físico. Sim. Não, também não é isso. Rav, pode responder? Pode responder. É o seguinte, Rav, pelo que eu entendi, estudando essas duas festas, vai falar que a forma que o judeu está em Purim é o que ele é de verdade. E, em Yom Kippur, quer dizer. E enquanto Purim, ele coloca uma fantasia, ele não é aquele de verdade. Também é uma explicação. Eu posso falar também, Rafa? Manda ver, tenta aí, Anania. Tá. É que, vou chutar, tá? Eu acho que Pur é julgamento, né? E aí chama Yom Kippur de Yom HaKippurim, por causa dos... Aliás, eu acho que é isso mesmo. Yom Kippur de Yom HaKippurim por causa dos julgamentos que a Kadosh Baruch Hu faz das pessoas e tal. Tá ok. Quem acertou aqui foi o Demóstenes, tá bom? Tá ok? Ele acertou por escrito. Então, veja bem. Ele acertou, não sei se ele acertou de tabela, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Quando nós acabamos o Yom Kippur, ao que nós somos comparados? Aos anjos. Se quando terminamos o Yom Kippur, nós somos comparados aos anjos, então é porque nós estamos somente dedicando ao lado espiritual. Então, no Olam Rabá, nós seremos somente espirituais como os Melachim. Não vamos nos dedicar à comida. Porém, vai ser um momento de regozijo também. E qual é a festa de maior regozijo que nós temos? É Purim. Então, no Olam Rabá, só vão estar Yom Kippur e Purim. Porque, primeiro, nós vamos ter alegria o tempo todo, e segundo, não vamos nos dedicar a nada que seja de alimentação, de vestuário, de dia a dia. Então, por isso também, nossos sábios dizem que no Olam Rabá será inteiramente Shabat. Aonde está escrito isso? Rav, e seria também porque será a libertação de todos os povos, né, da Alvodozará, né? Não, Andréia, não tem a ver com isso. Tá? Não? Não. E aonde nós vemos essa frase, o dia que será inteiramente Shabat? Onde tem essa frase no Sidur? Que o Olam Rabá vai ser inteiramente Shabat.
no Birkat Hamazon, no Sidur. No Birkat Hamazon, quem faz o Birkat Hamazon, ou quem faz o Birkat Hamazon sabe que no final, nas últimas frases, está escrito e no Olam Haba que está o dia inteiramente Shabbat. Que isso iguala também, porque é um dia o Olam Haba, os sábios tentam nos dar a ideia de que será um dia de tranquilidade, um momento de tranquilidade que será inteiramente dedicado à pura espiritualidade, tá ok? Então, aqui, como que eu encontrei aqui nossa timeline, nossa linha do tempo, quando ocorreram todas as datas, exatamente. Então, aqui, ó, no ano menos 366, no ano 3.395 da nossa contagem, Ahasverosh faz o seu banquete. No ano 3.399, 4 anos depois, ele é feito, Esther é levada para o palácio. No ano 3.404, já dão mais 5 anos, 5 anos depois, mais ou menos, ocorre a conversão do decreto, ok? E 2 anos depois, Mordecai proclama a comemoração de Purim, no ano 3.406. Ok? Então, nós temos aqui a nossa cronologia muito exata da data. Okay? Ao que Purim? Por que Purim ele é tão elevado assim na nossa literatura e nos midrashim, em tudo? Purim ele também é considerado uma festa que abrange todas as outras festividades. A espiritualidade de Purim é como a espiritualidade de todas as outras festividades juntas. Por que nós sabemos disso? Onde nós sabemos disso? Da onde tiramos isso? Eu vou refazer a pergunta. Eu vou abrir aqui uma página em branco para explicar para vocês. Porque sabemos que a espiritualidade de Purim é como a espiritualidade de todas as festas juntas. Por que sabemos disso? De onde sabemos isso? Então, vamos lá. Purim. Purim se escreve assim. Purim. Tá ok? Purim. Pesach. Sukkot. Rosh. Tem um vibe aqui, eu acho. Na. Yom. Kippur. E quem sabe o último? Matan Torah. O que é Matan Torah? Quem sabe? Pode falar em áudio. Essa entrega da Torá? Exatamente. Quem falou? Quem foi que falou? Quem falou a entrega da Torá? Eu escutei uma voz de mulher falando.
Rachel, pero es que casi no entiendo portugués. Oh, Rachel, discúlpame, usted acertó. Muchas gracias por ayudarnos. Sí, usted está correcta. Es Matan Torah, es Sukkot, la entrega de la Torah. Muy bueno, excelente. Imagínate si entiende entonces. Shavuot, Shavuot. Bueno, Shavuot, sí, es Shavuot. Entonces, a festividade de Purim é uma festividade que contempla todas as nossas festividades em espiritualidade. Ok? Vamos lá, continuando. Às vésperas de Purim, deixa eu confirmar aqui a data, eu já passei, nós teremos então um jejum chamado Ta'anit Esther. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a data para falar com certeza. O Ta'anit Esther, ele é realizado nesse ano nosso, nós estamos, ele é no dia 11 de Adar, realizado no dia 9/3, tá ok? Do nosso mês de 2017. 9/3 de 2017, nós teremos um jejum somente na parte clara do dia, não é 24 horas, ok? Um jejum completo, desde antes da aurora até até o final do dia, até o pôr do sol. Muito obrigado. Tá ok? Nesse nosso ano, nós não vamos estudar questões de se cai no Shabat, se não cai no Shabat. Nesse nosso ano não cai no Shabat. Cai exatamente numa quinta-feira. Tá ok? Nós jejuamos agora na quinta-feira. Desculpem-me. Realmente é na véspera de Purim, e nós esse ano vamos jejuar na quinta-feira. Exatamente isso. Nesse ano o jejum caía no Shabat, e nós adiantamos ele para a quinta-feira. Okay? Como nós dissemos, a festividade de Purim, ela contempla a leitura da Megilá. A leitura da Megilá, ela deve ser feita como se lê uma carta, porque está escrito na própria Megilá que foi enviado cartas a todas as nações e a todas as pessoas, para que todas as pessoas fossem conhecedoras do milagre que se passou. Então, da mesma forma como que se lê uma carta, também tem que se ler a leitura da Megilá como uma carta. Vamos ver aqui mais. Outras coisas que nossos sábios comentam muito e diz que tange ao nosso tema é que na leitura da Megilá se lê no final que muitas pessoas se fizeram judeus por temor dos Yehudim que caiu sobre as pessoas. Os nossos sábios dizem que essas pessoas, na Masechet Gerim, que se converteram nessa geração, não são aceitas como convertidos. Não só nessa geração, como os convertidos da época de Shlomo HaMelech não são aceitos como convertidos. E os convertidos que vão ser conversos na época de Melech HaMashiach também não serão aceitos como convertidos. Ok? Concluindo aqui as principais regras sobre Purim, para a gente abrir para as perguntas e respostas. Durante o jejum de Purim, que vai ser antecipado para quinta-feira, se faz jejum durante somente o dia e pode-se trabalhar, não é uma festividade de folga, tá ok? Que mais? A leitura de Purim, aqui, se permite trabalhar também em Purim, também no domingo, porém, se a pessoa não tem necessidade de trabalhar, é uma pessoa que é dona de si mesma, ela tem que se ausentar de trabalhar, porém, não como Shabat, tá ok? É só não trabalhar, não fazer nenhum esforço físico. Todos os preceitos de Purim, todos,
são realizados somente durante o dia. Devem ser realizados durante o dia. A exceção é a leitura da Megilá, que é feita durante a noite da véspera e também durante o dia na Shacharit. Ok? Temos também alguns acréscimos nesse dia de Purim. O que é na Galut, Tom? Não. Em Israel, em todo mundo, é ler a Megilá de noite e de dia, tá bom? Em todo mundo. A exceção que se faz é Yerushalayim. Yerushalayim não é no domingo Purim, Yerushalayim é na segunda-feira, o Purim, porque é uma cidade murada desde os tempos de Yehoshua ben Nun. Então, como é uma cidade que sempre foi murada, desde aquele tempo, é uma cidade que se executa Purim no dia próximo, exatamente, no dia 15 de Adar. Então, nós teremos acréscimos no domingo de Purim. O primeiro acréscimo é na Tefilat Amidah. Nós temos o acréscimo de Shmoneh Esrei. Nós acrescentamos o Alanissim entre Modim e Ve'al Kulam. Assim que terminamos a Brachá Modim, Anachnu, nós acrescentamos Alanissim. Como nós fizemos em Hanukkah. Também temos em outros lugares. No Birkat Hamazon, nós também temos um acréscimo da festividade de Purim, específico para isso. Outro costume também na festividade de Purim é que durante a leitura durante a leitura da Megillat Esther, quando se diz Haman, é costume fazer um barulho com reco-reco, bater numa panela, bate a mão e tudo. Então se faz um barulho para que não se escute o nome Haman. Porém, a pessoa deve ter um bom senso, não exagerar, não extrapolar, porque a leitura da Megilá é cansativa, é quase 1 hora de leitura. Então, faz um pouquinho de barulho, mas não exagera muito. Daqui a pouco eu passo as páginas do Sidur para vocês, tá bem? Na hora que a gente tiver a nossa pausa, eu busco e falo da página do Sidur certinha. Outro milagre, outro costume que também temos durante a festividade de Purim é comer orelhas de Haman, osnei Haman, que são uns biscoitos que parecem uma esfirra, que é aberta, é doce, que é feito como recordatário da nossa vitória. É costume também nos envios de presentes durante a festividade de Purim, enviarmos crianças para entregar os presentes, para que já sejam educados desde criança. Também da festividade de Purim, ela é uma festividade obrigatória, também para homens, também para mulheres. Bom, esse é um grande resumo da festividade de Purim. Temos vários costumes, por exemplo, aqui em Israel as pessoas se vestem de fantasia de verdade durante o dia. Muita gente vai trabalhar fantasiado. Você vê pela rua as pessoas fantasiadas. É uma festividade muito grande. Tá, ok? Exatamente. O Rav Alexander frisou. É uma festividade para homens e para mulheres como obrigatório. Tá, ok? Todo. Então há o costume de se vestir de fantasia na véspera, na noite também de Purim. Tem gente que faz festa. Aqui em Israel faz muita festa. Em salões de festa, eles alugam e fecham para todos. Então, o que nós devemos entender da festividade de Purim, principalmente, é que Hashem, ele controla tudo. Desde as coisas ruins, às coisas boas. E esse milagre, ele se deu, todo esse enredo se deu por um motivo principal, por um motivo gigante. Por que aconteceu toda essa história? Quem sabe me dizer por que aconteceu tudo isso?
Qual é o motivo central? O motivo central é o judeu ser judeu. O judeu se fortalecer em sua fé. Mordecai, ele se recusou a se prostrar diante de uma pessoa. Ele fortaleceu a sua opinião, ele tinha uma opinião. Ele poderia ter se ajoelhado, como muitos judeus se ajoelharam, mas ele não. E Haman, ele tentou alegar justamente isso contra o povo de Israel. Existe um povo entre o teu povo que não segue as suas leis e não tem o mesmo Deus. Eles têm o seu Deus e as suas leis. Então, isso é o povo de Israel. Graças a essa fortificar-se nessa opinião, é que Israel foi passível de ocorrer um milagre tão grande quanto esse. E Baruch Hashem, que o Mordecai Hayehudi, ele teve essa opinião, essa posição, esse posicionamento, porque ficou gravado de tal maneira em todas as gerações. Agora eu vou fazer uma pergunta. Me digam vocês um trecho que nós lemos na Megillah de Esther toda semana. Toda semana. Exatamente, o Rav Alexandre está nos mostrando aqui. O Mordecai foi o primeiro a ser chamado Hayehudi. Mordecai Hayehudi. Um grande mérito. Um trecho da Megillah de Esther que nós lemos toda semana no Siddur. ליהודים הייתה, eu estou dando as dicas, orar, besimcha, para os judeus foi isso luz, exatamente, para os judeus isso foi isso luz, regozijo e alegria para todas as suas gerações. Isso nós lemos no Shabat, ok? O Kiddush. Então é isso. Gostaria de saber se vocês têm perguntas sobre Purim, alguma dúvida que tenha restado ainda sobre para vocês. Raul, Sim. Pois não, Manuel? explica, shalom a todos, explica sobre a questão de Purim ser Shabat Hagadol também? Shabbat Hagadol é um outro tema, mano. Shabbat Hagadol está ligado com Pesach, tá ok? É depois de Purim. Shabbat Hagadol é o Shabbat que antecede Pesach. Então ele já está ligado com um outro tema. Por isso que nós não chegamos a comentar dele hoje, tá bom? Ah, perfeito. Porque parece que aqui no Brasil, no sábado mesmo, às 18 horas, e começa, né, Purim. É isso mesmo? É no Shabat que vem. Sábado para domingo aqui no Brasil. Purim não é nesse Shabat agora, não é depois de amanhã. É no Shabat que vem. Shabat que vem é feito Purim. Então, assim que se termina o Shabat, se faz a Havdalah, se faz a leitura da Megillah, Sim. na Arvit. Tá ok? É proibido comer antes de terminar a leitura da Megillah. Perfeito, entendi. Orav, é a Arífica, tem uma Sim. pergunta. Pode perguntar. Por que o pessoal se fantasia em Purim? Era costume? É um costume. Antigo, ou é recente isso? É um costume antigo. É um costume antigo. As pessoas se fantasiam para...
para aumentar a alegria, para se festejar, para que não seja reconhecido, porque assim, nós detemos a mitzvah, uma mitzvah de Rabanan, claro, de que devemos beber até não reconhecer um ao outro. Devemos, então, de igual maneira, festejar dessa maneira, não sendo reconhecidos por meio das fantasias, entendeu? Entendi, mas assim, tem a fantasia correta, porque eu vejo muitas pessoas se baseiam em desenhos, em Disney, essas coisas, sabe? Não, pode usar a fantasia que quiser, a única coisa é que tem que guardar a tzniut. Fora a tzniut, pode usar o que quiser, pode se fantasiar de padre, de sei lá. É modéstia? Tzniut é modéstia? O que é? Tzniut é não usar roupa depravada. Ah, modéstia. Isso. Tzniut é não usar roupa curta, não usar decote, não usar roupas desse sentido. Fora isso, não tem restrições de fantasia, tá ok? Entendi. Mas não é obrigação, não é, Rav? Não é obrigatório, não, né? Tem coisas que a gente não faz por obrigação, mas fazemos por ser nossa tradição. Entendeu? É a nossa tradição, é assim nós fazemos. Então, mesmo que não exista uma alahá que fale, tem que fazer dessa maneira, é sabido que um costume que é adotado por todo o povo de Israel, ele tem o mesmo peso de uma alahá. Então, como é um costume adotado por todo o povo de Israel, ele tem o mesmo peso de uma alahá. Toda. Disponha. O Demóstenes lembrou que muitas fantasias também são ligadas à festividade. Muita gente se fantasia de Esther, muita gente se fantasia de Mordecai. Também tem pessoas que se fantasiam de Kohen, de Kohanim, de Avraham Avinu, de tudo que você imaginar. Então, tem pessoas que chamam de carnaval judaico. Tem pessoas que chamam de carnaval judaico. Fantasiar é disfarçar-se. Fantasiar, disfarce. Carnaval judaico, porém, ele não tem muita ligação, porque o carnaval ele tem uma outra conotação. Em geral, quem chama de carnaval judaico não é judeu, então é a visão das pessoas sobre a nossa festividade. Rav Alexander nos lembrou uma das proibições, em questão de fantasia, é proibido que os homens se fantasiem de mulheres. Ok? Sí, JM. Bueno, miro que usted hace una pregunta en español. Te lo voy a responder también en español. Nosotros, los judíos, también tenemos un costumbre muy bueno, muy bueno. Antes, Esther no era un nombre de judío, sí, seguro, era un nombre persa. En persa, Esther es estrella del cielo. ¿Está bien? El nombre anterior de Esther era Hadassah. Ese es su verdadero nombre. Pero su papá, su tío adoptivo, el Mordecai, la dijo que no revelara su verdadera nacionalidad. Entonces se adoptó el nombre Esther. ¿Está bien? Los judíos, por donde quiera que pasen, se tienen una victoria, se pasa por una victoria, nosotros traemos con nosotros un trofeo. Así se dice en español, un trofeo. ¿Sabes qué es trofeo? Un trofeo. Entonces, cuando salimos de Egipto, traemos con nosotros Pesach, traemos con nosotros Shirat Hayam, traemos con nosotros la Torah, traemos con nosotros el Shabbat. Así ganhamos en Pesach, tenemos nuestros trofeos. Entonces, por ejemplo, el Corban de Pesach es un sacrificio que dice para nosotros que las divindades del Egipto no valen. Porque para los egipcios el carnero era como un dios.
nosotros sacrificamos el Corban Pesach para decir, tu Dios no vale. Entonces, así se pasa con el pueblo de Israel en todas las veces que tiene una victoria. Entonces, nosotros también tivemos una victoria contra los babilónicos y contra los persas, porque nosotros aún estamos vivos, salimos y construimos también de nuevo nuestro Beit HaMikdash. Entonces, cogemos de ellos algunos nombres, por ejemplo, Esther y otros. También los nombres de los meses judíos. Entonces, hay personas que dicen, pero la Torá no dice los nombres de los meses. Hay nombres de dioses como Tammuz, es un nombre de un dios persa, de un dios babilónico. Pero esto es nuestro trofeo. De la misma manera que traemos con nosotros el trofeo de Pesach del Egipto, traemos con nosotros el trofeo de Babilonia y de Persa. Porque para nosotros no valen, no son como nada, son un nombre de un mes. ¿Qué es esto? ¿Entiende? Y así también se pasa. Con los griegos traemos el trofeo de Hanukkah, con los romanos traemos la Amidá, por ejemplo, que después de la destrucción del tiempo, empezamos a hacer Amidá. Y muchas otras cosas. Siempre que pasamos por una dificultad, tenemos un trofeo. Por ejemplo, ahora tuvimos 70 años atrás el holocausto, el Shoah, y tenemos como trofeo la tierra de Israel. ¿Entiende? Entonces, siempre que hay una dificultad para el pueblo de Israel, tenemos con nosotros un trofeo. También Rav Alexander es un nombre. El nombre Alexander no es un nombre judío, pero es una victoria que nosotros, sí, estoy diciendo, Alexander es un nombre griego, pero se pasó que el Cohen Agadol visitó a Alexander, el Alexander general, el general Alexander, y lo hizo una promesa que se no destruyera el templo, porque los Caraim habían hecho la Shon Hara contra los judíos, y Alexander iba a destruir el templo todo. Hizo un acuerdo que si no destruyera el templo, durante Alexander Magno, sí, el grande, en todas las generaciones tenían hijos entre los judíos llamados Alexander. Entonces, Alexander es un nombre muy común entre los judíos por este motivo, por un acuerdo. Entonces, nosotros traemos con nosotros los trofeos y esto nos da la veracidad de la cosa, ¿entiende? Porque mira, si no tuviésemos nombres judíos con nombres de persas, con nombres de griegos, con nombres de todos, quiere decir, bueno, ustedes nunca pasaron por los persas, ustedes nunca pasaron por los romanos, es todo sheker, es todo mentira. Entonces, como tenemos con nosotros todos estos trofeos, es como comprobaciones de que sí pasamos por los persas y vencemos, sí pasamos por los griegos y vencemos, sí pasamos por los romanos y vencemos también. ¿Entiende por qué? Entonces, no hay problema de tener nombres de nuestra literatura o de nuestros sabios que sean no judíos, por ejemplo. Mi hija más grande se llama Sofía Esther. Tzadik, no Sofía, Sofía Esther. Nombre de la Malca. Entonces, es común entre los judíos tener nombres así también. Sí, para no olvidar el sucedido, sí. Más preguntas en español, si quieren, si no quedó bien claro, por favor pueden preguntar que yo o Rav Alexander podemos responder para ustedes. Ya. Perfeito. Então, nosso shiur de hoje sobre Purim, ele se encerra por aqui. Na próxima semana nós vamos fazer uma pequena lembrança de 15 minutos sobre ele, sobre Purim, ingressar já sobre temas de Pesach, porque Pesach está chegando em um mês mais
nós teremos Pessah, e os temas são muito largos a respeito de Pessah, e se estuda um mês antes aproximadamente. Então é isso, Shabbat Shalom a todos, nos vemos na semana que vem.